O Jnana Yogi, aquele que segue o caminho da sabedoria e do discernimento para a libertação, torna-se puro pela prática de Vairagya, o desapego ou indiferença em relação aos prazeres sensoriais. Viveka, o discernimento entre o real e o irreal, o permanente e o impermanente. Chama, tranquilidade da mente. Dhamma, restrição dos indriyas. Titiksha, poder de resistência, como ao calor e ao frio. Samadhana, estado equilibrado da mente. Uparati, renúncia. Shraddha, fé nas palavras do Guru e das Escrituras. E Mumukshutva, o anseio intenso pela libertação do ciclo de nascimentos e mortes. Através de Sravana, ouvir as verdades espirituais. Manana, refletir sobre o que foi ouvido. E Nididhyasana, meditação profunda e constante sobre a verdade. E pela repetição do Om, Pranava-japa, a repetição do som sagrado Om. E meditação no Atman, o eu interior, a alma individual que é idêntica à realidade suprema, puro e sem sexo. Pensamentos malignos não entrarão na mente. Todos os vasanas, desejos latentes ou tendências mentais subconscientes, perecerão. O estudante mantém sua mente totalmente engajada em Vichara, a investigação ou indagação sobre a natureza da realidade e do eu. Se você puder tornar sua vontade pura, forte e irresistível, eliminando desejos, erradicando o Ragadvesha, a dualidade de atração e repulsa ou gosto e desgosto, reduzindo suas necessidades e praticando Titiksha, a paixão morrerá. A vontade é um inimigo poderoso da paixão. Afirmações e meditações. Sente-se sozinho em seu quarto meditativo, feche os olhos e repita lentamente, repetidas vezes, a seguinte fórmula. Agora sature a mente e o intelecto com estas ideias. Todo o seu sistema, carne, sangue, ossos, nervos e células, deve vibrar poderosamente com as seguintes ideias. Eu sou pureza. Om, Om, Om. Atman sem sexo eu sou. Om, Om, Om. Não há nem luxúria nem vasana sexual no Atman. Om, Om, Om. A luxúria é uma vikara, modificação, mudança ou agitação mental. Eu sou Sakshi, a testemunha silenciosa e consciente de todos os fenômenos desta vikara. Om, Om, Om. Eu sou a Sangha, desapegado, sem vínculos ou conexões mundanas. Om, Om, Om. Minha vontade é pura, forte e irresistível. Om, Om, Om. Estou totalmente estabelecido no Brahmacharya físico e mental. Om, Om, Om. Estou sentindo a pureza agora. Om, Om, Om. Você pode ter uma sessão à noite também. Esta é a meditação geral para a Ubuntu e autorrealização. Sente-se por 10 minutos. Aumente o período para meia hora. Agora, mantenha o bhava, ou atitude mental durante o trabalho também. Escreva em um pedaço de papel, em letras grandes, a palavra Om Pureza 6 vezes. Mantenha o papel no bolso e leia-o várias vezes durante o dia. Fixe-o também em um lugar proeminente em sua casa. Tenha a imagem da palavra Om Pureza claramente diante da mente. Lembre-se várias vezes ao dia dos santos brahmacharis, como Swami Vivekananda e Swami Dayananda e suas ações poderosas. Pense sobre as múltiplas ações de uma vida pura de brahmacharya e as desvantagens e males de uma vida impura. Nunca deixe a prática, seja regular e sistemático. Gradualmente você se tornará cada vez mais puro e, por fim, se tornará um Urdhvareta Yogi, o praticante que transmutou a energia sexual em espiritual. Seja paciente. Diariamente sinta: pela graça de Deus, estou me tornando cada vez melhor a cada dia e de todas as maneiras. Isso é autossugestão. Este é outro método eficaz. Banho de assento frio. Um banho de assento frio é muito revigorante e tonificante. Um banho de assento frio tonifica e suaviza os nervos do sistema geniturinário e interrompe as descargas noturnas de maneira eficaz. Este é um tônico nervoso geral, pois todos os nervos são revigorados. Fique em pé até o umbigo em um rio, lago ou tanque por meia hora. Repita o Om, Gayatri ou qualquer outro mantra.
Esfregue a parte inferior do abdômen ou ventre com uma toalha turca grossa ou um pedaço de cade, tecido indiano feito à mão em teares manuais, várias vezes. Isso pode ser praticado 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Na estação do verão, o banho pode ser convenientemente gerenciado em casa em uma grande banheira de zinco. Pessoas idosas e convalescentes podem usar água morna. Seque as partes com uma toalha seca e coloque roupas quentes. Duchas frias, duchas espinais e banhos de chuveiro frio são de imensa utilidade na prática do Brahmacharya. Capítulo 9. Brahmacharya para mulheres. Brahmacharinis, antigas e modernas. Nos tempos antigos, havia brahmacharinis, mulheres que praticam o celibato e a disciplina espiritual, na Índia. Elas eram brahmavadinis, mulheres sábias que discorrem e buscam o conhecimento de Brahman. Elas não desejavam levar a vida de uma grihasta dharmini, mulher dedicada aos deveres de dona de casa e da vida familiar. Elas serviam os rishis, sábios videntes e mestres iluminados, e sábios em seus eremitérios, e faziam Brahma Vichara, a investigação ou indagação sobre a natureza da realidade suprema. O rei Janashruti colocou sua filha a serviço do Rishi Haikva. Você encontrará isso no Chandogya Upanishad, uma das escrituras filosóficas mais antigas que formam a base do Vedanta. Sulabha era uma senhora muito instruída. Ela nasceu em uma família real e era uma brahmacharini. Ela foi instruída na religião da emancipação e observou a prática do asceticismo. Ela era firme nas práticas que pertenciam ao modo de vida que levava e constante em seus votos. Ela nunca proferia uma palavra sem refletir sobre sua propriedade. Ela era uma yogini, praticante feminina de yoga, e levava a vida de uma sannyasini, mulher que renunciou ao mundo para buscar a libertação espiritual. Ela apareceu diante de Janaka em sua corte e teve uma grande discussão com ele sobre Brahma Vidya, a ciência do eu, ou o conhecimento da realidade suprema. Gardi também era uma brahmacharini. Ela também era uma senhora culta e teve uma longa discussão com Yajnavalkya sobre Brahma Vidya. O diálogo entre eles aparece no Brihadaranyaka Upanishad, uma das escrituras védicas mais importantes sobre a alma e o absoluto. Na Europa também, há muitas mulheres que são celibatárias, que dedicam suas vidas inteiramente à austeridade severa, oração e meditação. Elas têm seus próprios eremitérios. Na Índia, há mulheres instruídas que levam a vida de brahmacharinis. Elas não desejam se casar. Isso se deve à força dos bons samskaras, impressões mentais, tendências ou memórias deixadas por ações passadas nesta ou em vidas anteriores, de nascimentos anteriores. Elas dão educação às meninas nas escolas, dão aulas particulares gratuitas a meninas pobres e as treinam em costura e outros trabalhos domésticos. Elas estudam livros religiosos e praticam meditação pela manhã e à noite. Elas fazem kirtan, o canto devocional de nomes divinos ou hinos sagrados, e mantêm um diário espiritual diário. Elas conduzem classes de satsanga e kirtan entre as mulheres, treinam meninas na prática de asanas e pranayama, e dão palestras sobre a Gita, a Bhagavad Gita, o diálogo sagrado entre Krishna e Arjuna, e os Upanishads. Elas realizam palestras sobre assuntos religiosos durante feriados e ocasiões importantes e mantêm conferências religiosas para senhoras em grande escala para o despertar espiritual em massa. Às vezes, visitam aldeias próximas e distribuem remédios gratuitamente aos pobres. Elas estão equipadas com conhecimentos de primeiros socorros, homeopatia, alopatia e o sistema bioquímico de medicina, e são treinadas no cuidado de enfermos. Há uma brahmacharini altamente instruída que é versada em sânscrito, inglês e hindi, e que é a chefe de uma instituição para meninas. Ela mantém uma escola particular gratuita também para meninas pobres às suas próprias custas. Este é um serviço muito nobre, de fato. Tais meninas e mulheres são realmente uma bênção para o mundo.
Elas levam uma vida de pureza e autossacrifício, desfrutam da bem-aventurança e também alcançarão a morada imortal de paz suprema futuramente. O mundo necessita de mais brahmacharinis desta descrição, que possam dedicar suas vidas ao serviço, meditação e oração. Houve uma Maharani, uma grande rainha ou soberana na terra, nas Províncias Unidas, que vestia roupas simples, comia comida simples, servia aos sadhus, ascetas ou buscadores espirituais que renunciaram à vida mundana, e aos pobres, e sempre vivia entre os sannyasis, monges ou renunciantes que abandonaram os apegos materiais em busca da libertação. Ela possuía um profundo conhecimento das escrituras, realizava meditação e oração regulares, observava o mauna, o voto de silêncio para montes de introspecção e controle da fala. Por meses seguidos, passava tempo em reclusão e também governava seu estado. Houve também uma mulher instruída que era médica, MBBS. Seu marido ocupava uma boa posição. Ela costumava tratar os pacientes gratuitamente, não cobrava taxas pelas visitas e prestava um excelente serviço à sociedade. Ela não buscava apenas um emprego. Era livre de ganância e realizava o serviço médico para a purificação de seu coração. Ela considerava o serviço médico aos pobres como adoração a Deus. Cuidava da casa e servia ao seu marido. Estudava livros religiosos e dedicava tempo à meditação, adoração e oração. Ela era uma mulher ideal que levava uma vida gloriosa e piedosa. Uma vida desregrada não é liberdade. O mundo precisa desesperadamente de tais mulheres ideais. Eu não condeno as mulheres, não me oponho a dar-lhes educação e liberdade. Tenho a mais alta veneração por elas. Eu as adoro como devis, deusas ou manifestações do aspecto feminino da divindade. Mas não sou a favor de uma liberdade que as arruine. Sou a favor de uma educação e cultura que as tornem imortais e gloriosas, como Sulaba, Mirabai, Savitri e Damayanti. Pela mistura livre com os homens, a mulher perde sua dignidade, modéstia, graça feminina e a santidade de sua paixão e caráter. Uma mulher que se mistura livremente em público e ainda permanece pura, certamente deve ser sobre-humana. A natureza humana buscará se cumprir. O que resta na vida de uma mulher se sua pureza for perdida? Ela é apenas um cadáver vivo. Mesmo rishis, sábios videntes e mestres iluminados da antiguidade, imunes, sábios ou ascetas que praticam o silêncio e a meditação profunda, que vivem em reclusão, podem ser derrubados pelas forças escuras da natureza se forem descuidados. As mulheres não devem fazer nada que traga desonra ou infâmia a elas ou à sua família. Sem caráter, um homem ou uma mulher é considerado morto enquanto vive. Elas devem evitar falar demais, misturar-se excessivamente e rir alto. Devem sempre caminhar de maneira digna. As roupas não devem ser muito apertadas ou reveladoras. A maquiagem excessiva é desnecessária. O brahmacharya é necessário para as mulheres? Sim, a indulgência no ato sexual é exaustiva para o sistema feminino e drena a vitalidade, assim como nos homens. O esforço nervoso que isso impõe ao sistema é muito grande. As gônadas femininas, ovários, correspondentes aos testículos nos homens, produzem e amadurecem uma força vital preciosa como o sêmen, o óvulo. Embora a mulher não perca isso fisicamente para fora do corpo como o homem perde o sêmen, o ato sexual e a concepção retiram essa força dos ovários para formar o embrião. A exaustão repetida dessa força e o esforço do parto podem debilitar a saúde, a beleza e o poder mental. O sistema feminino, sendo mais delicado e sensível, pode ser até mais afetado. As mulheres devem preservar sua força vital preciosa. Os hormônios secretados pelos ovários são essenciais para o máximo bem-estar físico e mental. Mensagem para as mulheres. As mulheres também devem observar o voto de celibato. Elas também podem permanecer como brahmacharinis, mulheres que praticam o celibato e a disciplina espiritual, como Mirabai, dedicando-se ao serviço e devoção a Deus.
ou podem realizar o Brahma Vichara, a investigação ou indagação sobre a natureza da realidade suprema, como Gargi e Sulabha. Elas serão chamadas de Brahmavadinis, mulheres sábias que discorrem e buscam o conhecimento de Brahman, se adotarem este caminho. As Grihastha Dharminis, mulheres dedicadas aos deveres de dona de casa e da vida familiar, devem observar o Pativrata Dharma, o voto de fidelidade e devoção sagrada ao marido, e ter Sati Anasuya como seu ideal. Elas devem buscar o Senhor Krishna em seus maridos e realizar Deus. Também podem praticar as kriyas, ações, técnicas ou práticas purificadoras yoga, como asanas, posturas físicas estáveis e confortáveis, e pranayamas, técnicas de controle respiratório. Devem realizar kirtan, canto devocional de nomes divinos, japa, repetição rítmica e meditativa de um mantra, e oração diariamente. Através do bhakti, o caminho da devoção amorosa a Deus, elas podem facilmente destruir a paixão, pois são devocionais por natureza. Muitas mulheres do passado realizaram feitos miraculosos pelo poder da castidade. Nalini parou o nascer do sol para salvar a vida de seu marido. Anasuya transformou a Trimurti, a trindade sagrada composta por Brahma, Vishnu e Shiva, em bebês. Savitri trouxe de volta a vida de seu marido, Satyavan, das mãos de Yama, o deus da morte e guardião do Dharma. Um chamado para a vida espiritual. Ó Devis, não desperdicem suas vidas em modismos e paixões. Preservem seu Pativrata Dharma. Vejam a divindade em seus maridos. Estudem a Gita, a Bhagavad Gita, o diálogo sagrado sobre o dever e a libertação, os Upanishads, as escrituras filosóficas que formam a base do Vedanta, o Bhagavata e o Ramayana. O destino do mundo está em suas mãos. Vocês detêm a chave da felicidade. Tragam Vaikunta, a morada celestial de paz e pureza, para dentro de seus lares. Treinem seus filhos no caminho espiritual. Lembrem-se do que Maitreyi disse a Yajnavalkya. O que farei com a riqueza deste mundo se com ela não me tornar imortal? Não se deixem prender apenas pelo samsara, o ciclo de nascimentos, mortes e renascimentos marcado pelo sofrimento e ilusão. Toda mãe deve despertar a si mesma, seus filhos e seu marido para a verdadeira luz da vida espiritual. Vejam o exemplo de Madalasa. Ela instruía seus filhos desde o berço dizendo: você é puro, você é consciência, você é livre de mácula, você é desprovido da Maya, a ilusão cósmica que oculta a verdadeira natureza da realidade, do samsara. Tais eram as instruções advaiticas, ensinamentos baseados na não-dualidade, Advaita, onde a alma individual é idêntica ao absoluto que ela dava. Despertem, mães e irmãs. Reconheçam sua responsabilidade. Espiritualizem-se e espiritualizem seus filhos e maridos, pois vocês são as construtoras das nações. Afirmem em si mesmas o espírito de Sulabha, Mirabai e Gargi. Uma mulher não é verdadeiramente uma mulher se for desprovida de fogo espiritual. Seu dever não é apenas a família. Seu dever é também transcender a família e buscar o Atman, o eu interior, a alma individual que é idêntica à realidade suprema, o Brahman, a realidade suprema e absoluta. Tal mulher é um símbolo real de Deus. Capítulo 10. Brahmacharya para chefes de família. É indiscutível que uma vida de Brahmacharya, a conduta de pureza, celibato e autocontrole, é gloriosa. Ao mesmo tempo, uma vida de moderação na vida familiar é igualmente boa e útil para o crescimento espiritual. Ambos os caminhos têm suas vantagens, mas é preciso grande força para trilhar qualquer um deles. Se um homem leva uma vida de celibato mesmo sendo casado, e tem união sexual apenas ocasionalmente para fins de progenie, ele pode gerar filhos saudáveis, inteligentes, fortes, bonitos e altruístas. Os estetas e sábios da antiga Índia, quando casados, costumavam seguir esta excelente regra muito cuidadosamente e também costumavam ensinar pela prática e pelo preceito como levar a vida de um brahmachari, o estudante ou praticante que observa o celibato e a autodisciplina para a preservação da energia vital, mesmo como um chefe de família. Nossos ancestrais, de fato, seguiram os estetas na criação de progenie para a defesa da pátria,
e para outras obras enobrecedoras da nação. Aqueles que leram o Srimad Bhagavatam, a escritura sagrada que narra as glórias do Senhor e de seus devotos, conhecem as vidas de Devahuti, filha de Manu, e seu marido, Kardama Rishi. Kapila Muni, o sábio divino considerado a encarnação do conhecimento e fundador do sistema filosófico Sankhya, nasceu de Devahuti, após Kardama Rishi visitá-la uma vez para dar-lhe um filho. Parasara visitou Matsyagandha para trazer à luz Shri Vyasa, o sábio e compilador dos Vedas e fundador da filosofia Vedanta. Grandes rishis, os sábios videntes que receberam as revelações divinas, de outrora eram casados, mas eles não levavam a vida de paixão e luxúria. Sua vida de grihasta, o estágio da vida dedicado aos deveres do chefe de família e do lar, era uma vida de dharma, o dever ético e sagrado que sustenta a ordem cósmica e individual. Apenas, se não for possível para você emulá-los ao pé da letra, você terá que manter as vidas deles diante de você como um ideal para a emulação, e você deve trilhar o caminho da verdade. Grihasta Ashrama, o estágio da vida do chefe de família, não é uma vida de luxúria e vida solta. É uma vida estrita de serviço altruísta, de dharma puro e simples, de caridade, bondade, gentileza, autoajuda e tudo o que é bom e tudo o que é auxílio para a humanidade. Se você puder viver tal vida, a vida de um grihasta é tão boa quanto a vida de um sannyasin, o renunciante que abandonou todos os apegos mundanos em busca da libertação final. O que é brahmacharya na vida casada? Leve uma vida casada moderada e bem regulada. Mesmo como um chefe de família, você pode ser um brahmachari ao aderir aos princípios do grihasta dharma, às responsabilidades espirituais e sociais do homem casado, pela moderação e adoração regular a Deus. O casamento não deve, de forma alguma, levar você para baixo em seu caminho espiritual. Você deve manter o fogo espiritual sempre ardendo. Você deve fazer sua esposa também compreender a real glória de uma vida espiritual. Se ambos observarem brahmacharya por algum tempo e então evitarem excessos, ela dará à luz crianças robustas que serão o orgulho do país. A energia conservada pode ser usada para propósitos espirituais mais elevados. A prevenção da maternidade frequente preservará a saúde de sua esposa também. Brahmacharya, no Grihastha Ashrama, é a moderação absoluta na relação sexual. Chefes de família são permitidos a visitar suas esposas uma vez por mês, no tempo apropriado, sem a ideia de prazer sexual, apenas para obter progenie para manter a linhagem. Isto também é Brahmacharya Vrata, o voto ou compromisso formal de praticar o celibato e a pureza. Eles também são brahmacharis. Chefes de família devem pedir às suas esposas para observar os jejuns e fazer japa, a repetição meditativa de um mantra ou nome divino, meditação e outras práticas que as capacitarão a manter este Brahmacharya Vrata. Eles devem treinar suas esposas também no estudo da Gita, a Bhagavad Gita, ou o canto do Senhor que ensina o dever e a devoção, dos Upanishads, as escrituras filosóficas que exploram a natureza da alma e do absoluto, do Bhagavata e do Ramayana, e na regulação da dieta. Se você quer praticar Brahmacharya, pense e sinta que sua esposa é sua irmã. Destrua a ideia de marido e mulher e desenvolva a ideia de irmão e irmã. Vocês dois desenvolverão um amor puro e forte porque a impureza da luxúria será removida. Fale com sua esposa sempre sobre assuntos espirituais. Narre para ela histórias do Mahabharata, o grande épico que narra a luta entre os Pandavas e Kauravas, e do Bhagavata. Sente-se com ela nos feriados e leia alguns livros religiosos. Gradualmente a mente dela será mudada. Ela terá interesse e prazer em práticas espirituais. Coloque isto em prática se você quer se livrar das misérias do samsara, o ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento, e desfrutar da bem-aventurança eterna da alma. Homens jovens dos dias atuais imitam os ocidentais ao levar suas esposas sempre com eles quando saem. Esta prática cria um hábito forte nos homens de ter a companhia de mulheres em todos os momentos. Uma pequena separação traz uma grande quantidade de dor e sofrimento. Muitos sofrem um choque quando perdem suas esposas. Além disso,
Torna-se muito difícil para eles fazer um voto de celibacy, mesmo por um mês. Pobres infelizes, fracos, falidos espirituais. Tente estar longe de seus parceiros na vida tanto quanto você puder. Fale pouco com eles, seja sério, não ria ou brinque com eles. Vá sozinho para uma caminhada à noite. O que seus sábios antepassados faziam? Assimile do Ocidente apenas o que é bom. A imitação vil de moda, estilo, vestimenta e comida é perigosa. Quando a esposa se torna a mãe, assim que um filho nasce para você, sua esposa se torna sua mãe porque você mesmo nasce como o filho. Um filho não é nada além da energia do pai. Mude a atitude mental, sirva sua esposa como a mãe do mundo. Comece a sadhana, a prática espiritual disciplinada e diária, visando a realização divina, espiritual. Destrua a paixão. Toda manhã, assim que você se levantar da cama, toque os pés de sua esposa e prostre-se diante dela, tomando-a por Kali, a manifestação da energia divina feminina que destrói o ego, ou a mãe do mundo. Não sinta vergonha. Esta prática removerá a ideia de esposa de sua cabeça. Se você não puder fazer a prostração fisicamente, faça-a pelo menos mentalmente. Assim que uma criança nasce, o homem deve abandonar a luxúria. Ele deve observar o celibato. Ele deve tratar sua esposa como sua própria mãe. Uma vez que este pensamento é trazido ao primeiro plano na mente, como ele pode, mesmo quando a criança morre, mudar sua visão mental e pensar em sua esposa com um olhar de luxúria? Esta é uma grande sadhana para o chefe de família. Se uma criança não nasce, não é aconselhável casar-se com uma segunda esposa. Ambos, marido e mulher, podem então seguir o caminho espiritual conjuntamente, observando o celibato, vivendo uma vida de parceria espiritual. Diz Manu: o primeiro filho nascido é filho do Dharma, e o restante de Kama, o desejo, prazer sensorial ou amor erótico, e luxúria. O ato sexual por mero prazer não é justificável. Aspirantes sedentos que estão trilhando o caminho da autorrealização, que são chefes de família acima de 45 anos de idade, devem abandonar o contato com seus parceiros na vida, porque um contato sexual revive todas as más ideias e dá a elas uma nova vida. O casamento deve agora ser considerado uma aliança santa ordenada por Deus de duas almas para a completa divinização de sua natureza e para realizar o objetivo da vida, a realização de Deus através de uma vida de grihasta dhármica bem ordenada. O marido e a esposa devem, a partir de agora, observar perfeito brahmacharya físico se eles querem rápido progresso espiritual e autorrealização nesta mesma vida. Não há meias medidas no caminho espiritual. Um aspirante queixa-se. Enquanto continua a meditação, camada após camada de impurezas estão surgindo da mente subconsciente. Às vezes, elas são tão fortes e formidáveis que fico perplexo quanto a como detê-las. Não estou perfeitamente estabelecido na verdade e no brahmacharya. Os velhos hábitos de falar mentiras e a luxúria ainda estão à espreita em mim. A luxúria está me perturbando vigorosamente. A própria ideia de uma mulher agita minha mente. Minha mente é tão sensível que não sou capaz de ouvir ou pensar nelas. Assim que o pensamento vem na mente, a meditação e também a paz de todo o dia são arruinadas. Eu aconselho minha mente, lisonjeio-a, assusto-a, mas não adianta. Minha mente se revolta. Eu não sei como controlar esta paixão. Irritabilidade, egoísmo, raiva, ganância, ódio, apego, etc. ainda estão à espreita em mim. Tanto quanto analisei a mente, a luxúria é meu principal inimigo e é um muito forte também. Eu peço que o Senhor seja bondoso o suficiente para me aconselhar como me livrar disso. A mente repetidamente tentará fazer alguma travessura interiormente. Ela é muito diplomática. É muito difícil descobrir seus caminhos e sua operação secreta subterrânea. Ela exige um intelecto aguçado e introspecção repetida cuidadosamente e vigília vigilante. Sempre que a imagem mental de uma mulher surgir em sua mente com maus pensamentos, repita mentalmente Om Sri Durgayai Namah,
Saudações à divina Mãe Durga que remove as dificuldades e faça prostração mental. Gradualmente, os velhos maus pensamentos morrerão. Sempre que você vir uma mulher, entretenha este bhava, o sentimento ou atitude mental devocional interna, e repita isto mentalmente. Você é um chefe de família acima de 45 anos de idade. Então você deve se tornar um brahmachari perfeito agora. Sua esposa também deve observar o jejum em Ekadashi, o 11º dia lunar sagrado, dedicado ao jejum e à oração. Não diga agora, Swamiji, como posso fazer? Eu sou um chefe de família. Esta é uma desculpa esfarrapada. Como? Você quer permanecer como um chefe de família apaixonado? É até o fim da vida? Não há uma missão mais nobre na vida do que comer, dormir e procriar. Você não quer desfrutar da bem-aventurança eterna do ser? Você já provou o suficiente dos prazeres mundanos. Você já passou do estágio de um chefe de família. Eu posso desculpar você se você for um homem jovem, mas não agora. Agora prepare-se para o estágio de vanaprastha, o estágio de retirada para a vida contemplativa e desapegada e sannyasa mental enquanto permanece no mundo. Colorir o seu coração primeiro. Esta será uma vida nobre de fato. Prepare-se, discipline a mente. O verdadeiro sannyasa é o não apego mental. O verdadeiro sannyasa é a destruição dos vasanas, as tendências mentais latentes ou desejos subconscientes do sentimento de eu, do sentimento de meu, do egoísmo e de moha, a infatuação, apego ilusório ou confusão mental pelos filhos, corpo, esposa e propriedade. Você não precisa se retirar para as cavernas do Himalaia. Alcance o estado de mente acima mencionado. Viva no mundo com família e filhos em meio à paz e abundância. Esteja no mundo, mas esteja fora do mundo. Renuncie à mundanidade. Este é o verdadeiro sannyasa. Isto é o que eu realmente quero. Então você se tornará um rei dos reis. Eu estou gritando do topo da minha voz assim por muitos anos, mas apenas pouquíssimas pessoas seguem meu ensino. Uma boa esposa, uma joia digna, é uma materialização da graça infinita do Senhor para aquele que trilha o Pravriti Marga, o caminho da vida ativa no mundo, seguindo o Dharma e os deveres sociais. Harmonia em cada passo da vida é um presente raro do Senhor para um casal. Cada parceiro deve ser para o outro um verdadeiro companheiro em todos os sentidos do termo. Grihastha Ashrama é um degrau seguro na escada da evolução para a divindade. Siga as leis das Escrituras e desfrute da bem-aventurança infinita. A verdadeira união pode ser estabelecida na base espiritual. Ambos devem aspirar a realizar o objetivo comum da vida, a realização de Deus. Quando casais que vivem ao seu redor competem uns com os outros no materialismo e em sua capacidade individual de arrastar um ao outro para baixo, ambos devem competir um com o outro em avançar rapidamente na sadhana espiritual. Que competição novel! Que bênção é ter um competidor como parceiro de vida. Instruções para chefes de família. A regulação mais estrita da vida sexual e uma prática rígida de não violência são necessárias se você quer ter progresso no caminho espiritual. Se você usar contraceptivos, você nunca aprenderá a virtude do autocontrole. Aquele que usa contraceptivos é um homem imoral. Aprenda a virtude do autodomínio. Aprenda a virtude do autodomínio. O uso de contraceptivos sugará sua vitalidade. Há uma conexão íntima entre o autocontrole e o controle do paladar ou da língua. Aquele que controlou a língua já controlou todos os outros órgãos. A continência não é prejudicial. Ela conserva energia. Ela dá imensa força e paz. A indulgência sexual leva à falência moral e espiritual, morte prematura e perda de faculdades, talentos e capacidades. A paixão pela carne ou corpo não é amor puro ou real. É apenas moha, ou infatuação, nascida da ignorância. Você pratica atos perversos e mata sua alma por conta desta paixão. Mate esta paixão através da prática da pureza e do brahmacharya, a conduta de pureza, celibato e autocontrole. E você desfrutará da paz duradoura,
da alma imortal. Controle de natalidade. Mahatma Gandhi escreve o seguinte em Harijan: não há nada em nossa sociedade hoje que possa conduzir ao autocontrole. Nossa própria criação é contra isso. A preocupação primária dos pais é casar seus filhos de qualquer maneira para que possam procriar como coelhos. Se são meninas, casam-se o mais cedo que for convenientemente possível, independentemente de seu bem-estar moral. A cerimônia de casamento é uma longa agonia de banquetes e frivolidades. A vida do chefe de família está em harmonia com a vida passada. É um prolongamento da indulgência pessoal. Feriados e prazeres sociais são organizados de forma a permitir a maior latitude para a vida sensorial. A literatura que é quase imposta a alguém geralmente atende à paixão animal. A literatura mais moderna quase ensina que a indulgência nela é um dever e a abstinência total é um pecado. Métodos de autocontrole. É de se admirar que o autocontrole do apetite sexual tenha se tornado difícil, se não quase impossível. Se então o controle de natalidade através do autodomínio é o método mais desejável, sensato e totalmente inofensivo, devemos mudar o ideal social e o ambiente. A única maneira de alcançar o fim desejado é que os indivíduos que acreditam no método do autocontrole comecem eles mesmos e, com fé inabalável, afetem seus arredores. Para eles, a concepção de casamento tem a maior importância. Uma compreensão adequada disso significa uma revolução mental completa. Não é apenas para alguns indivíduos selecionados, é apresentado como a lei da espécie humana. Sua violação reduz o status dos seres humanos e traz punição rápida na forma de multiplicidade de filhos indesejados, um trem de doenças sempre crescentes e a interrupção do ser moral do homem como responsável perante seu Criador. O controle de natalidade por contraceptivos, sem dúvida, regula até certo ponto o número de recém-chegados e permite que uma pessoa de posses moderadas mantenha a fome longe da porta, mas o dano moral que causa ao indivíduo e à sociedade é incalculável. Por um lado, a perspectiva de vida para aqueles que satisfazem o apetite sexual pelo prazer em si é totalmente alterada. O casamento deixa de ser um sacramento para eles. Meu argumento é endereçado apenas àqueles que consideram o casamento como um sacramento e a mulher não como um instrumento de prazer animal, mas como mãe do homem e guardiã da virtude em sua progênie. Outros métodos inatais. Paramim, o brahmacharya na vida casada, assume agora sua posição natural e inevitável e torna-se tão simples quanto o próprio fato do casamento. Qualquer outro método de controle da natalidade parece inútil e impensável, uma vez que a ideia de que é única e grande. A união para qualquer outro propósito, eles consideram como desperdício criminoso do fluido vital e excitacao consequente como desperdício igualmente criminoso de energia preciosa. É fácil agora entender por que os cientistas da aurora deram tanto valor ao fluido vital e por que insistem em sua forte transmutação na forma mais elevada de energia para o benefício da sociedade. Eles declararam ousadamente que aquele que adquire controle perfeito sobre a energia sexual fortalece tudo o seu ser, físico, mental e espiritual, e tem poderes inalcançáveis por qualquer outro meio. Os brahmacharis que vimos hoje são espécies incompletos. Na melhor das hipóteses, são aspirantes que adquirem controle sobre seus corpos, mas não sobre suas mentes. Eles não se tornaram a prova de tético. O ambiente social e contra eles. Embra o brahmacharya não seja impossível para o homem e a mulher comuns. Não se deve supor que requer menos esforço do que o exigido de estudante média para se tornar mestre em qualquer uma das chances. Continência não é prejudicial. O professor Sanalo, do Royal College em Londres, diz: a abstinência sexual nunca prejudicou nenhum homem. A virgindade não é difícil de observar,
des que sea expresso física de certo estado de espírito. O professor Stahl concorda dizendo, o instinto sexual não é tal cegamente poderoso, que não possa ser controlado e é subjugado inteiramente pela força moral e pela razão. El deve saber que a saúde robusta e o vigor renovado será a recompensa desse serviço voluntário. Sir Andrew Clark também concorda que a continência não prejudica, aumenta energia e a percepção. Joseph Spangler enfatiza que o autodomínio moral oferece uma solução sólida para o problema da superpopulação. Gandhiji respondeu a seus críticos através do exemplo de sua vida pessoal. Em sua autobiografia, ele diz, ele enfatizava que a continência era a qualificada primordial para o sucesso em todas as conquistas em cada caminhada da vida. Brahmacharya significa controle perfeito sobre todos os órgãos sensoriais. Bernard Shaw expressou a verdade universalmente cita, a menos que restringamos o desejo, nós nos destruímos. Autodomínio e o problema da superpopulação. O autodomínio e o domínio sobre o impulso sexual têm sido a nota técnica da cultura da Índia desde o período mais antigo de sua história. A restrição do desejo sexual leva a restrição de outros impulsos. Capítulo 11. Alguns brahmanes ideais. Sri Hanuman nasceu de Anjana e Pavana, o deus do vento. Ele foi nomeado Hanuman após o nome da cidade, Anumpur. O corpo de Hanuman era tão duro quanto pedra. Por isso Anjana o chamou de Vajrangi, aquele que possui o corpo duro como o diamante ou raio. Ele também é conhecido pelo nome Mahavir, o maior herói, porque exibiu vários feitos heróicos. Seus outros nomes são Balabim e Maruti, filho de Maruti, ou o vento. O mundo não viu, e não verá no futuro, um herói tão poderoso quanto esse de Hanuman. Durante sua vida ele realizou maravilhas e exibiu feitos sobre-humanos de força e valor. Hanuman é um dos 7 Chiranjeevis, seres imortais que permanecem vivos na Terra até o fim do atual ciclo cósmico. Ele é o único erudito que conhece as 9 Vyakaranas, as ciências da gramática sânscrita. Ele aprendeu Shastras, as escrituras sagradas, ou tratados de conhecimento técnico e religioso. Com o Deus Sol, ele é a personificação do Brahmacharya. Ele é o mais sábio dos sábios, o mais forte dos fortes, e o mais bravo dos bravos. Ele é a Shukti, a energia divina ou poder criativo personificado, de Rudra, uma forma ou aspecto de Shiva, associado ao rugido, ao vento e à tempestade. Aquele que medita em Hanuman e repete seu nome, atinge poder, força, glória, prosperidade e sucesso na vida. Hanuman é adorado em todas as partes da Índia. Hanuman tinha o poder de assumir qualquer forma que desejasse, de expandir seu corpo a uma extensão enorme, e de reduzi-lo ao comprimento de uma unha. Sua força era sobre-humana. Ele era o terror dos Rakshasas, os demônios, ou os seres malévolos que perturbam a ordem e os sacrifícios sagrados. Ele era bem versado nos 4 Vedas, as escrituras mais antigas e autoritativas do hinduísmo, e nos livros sagrados. Seu valor, sabedoria, conhecimento das escrituras e força sabra-humana atraíam todos que se aproximavam dele. Ele possuía uma habilidade extraordinária na guerra. Hanuman foi o mensageiro guerreiro e servo escolhido de Sri Rama, a 7ª encarnação de Vishnu, e o rei ideal de Ayodhya. Ele era um Bhakta, um devoto que trilha o caminho do amor e da entrega a Deus, e devoto do Senhor Rama. Rama era o seu tudo. Hanuman nasceu na manhã do 8º dia do mês lunar de Chitra, no abençoado dia de terça-feira. Desde o seu nascimento, Hanuman exibiu uma força física extraordinária e operou muitos milagres. Quando era criança, saltou em direção ao sol e o agarrou para comê-lo. Todos os deuses ficaram muito perturbados. Eles vieram com as mãos postas e humildemente imploraram à criança que soltasse o sol. A criança libertou o sol a pedido deles. Hanuman viu Sri Rama pela primeira vez em Kishkinda. Assim que Hanuman contemplou Sri Rama, ele se tornou consciente de sua própria força e poder. Hanuman queimou toda a cidade de Lanka e trouxe notícias de Sita para Rama. Na grande guerra entre Rama e Ravana, Hanuman matou muitos heróis do exército Rakshasa.
Ele realizou muitos atos sobre-humanos. Carregar uma grande montanha e outras atividades imensas não eram nada para Hanuman. Tudo isso se devia ao poder do Brahmacharya, a conduta de pureza, celibato e autocontrole. Quando a grande guerra terminou, Vibhishana, o irmão justo de Ravina, que se aliou a Rama, foi instalado no trono de Lanka. O tempo de banimento havia terminado. Sri Rama, Lakshmana, Sita e Hanuman sentaram-se no Pushpaka Vimana, a carruagem aérea, ou avião celestial, capaz de voar ao pensamento do ocupante, e chegaram a Ayodhya a tempo. A cerimônia de coroação do Sr. Rama foi celebrada com grande esplendor. Sita presenteou Hanuman com um colar de pérolas. Glória a Hanuman, o abençoado devoto do Sr. Rama. Glória a Anjaneya, o filho de Anjana, o herói poderoso, guerreiro destemido e instruído Brahmachari, praticante do celibato e da autodisciplina, cujos iguais o mundo ainda não viu e não verá em todos os tempos. Que possamos derivar inspiração da vida ideal de Brahmacharya de Hanuman. Sri Lakshmana, filho de Dasaratha, com sua segunda rainha, era o irmão mais novo de Sri Rama. Ele era um Avatara, uma encarnação divina na terra do Adi Shisha, a serpente celestial de 1000 cabeças sobre a qual o Senhor Vishnu repousa. Ele era o companheiro constante de Rama, tanto no prazer quanto na dor. Lakshmana era também um servo amoroso de Sri Rama. Ele cumpria os comandos de Sri Rama ao pé da letra e vivia em perfeita obediência a ele. Lakshmana possuía um amor fraternal puro e imaculado. Obediência aos comandos de seu irmão era o lema de sua vida. Ele considerava Sri Rama como seu Deus Guru, o mestre espiritual que remove a escuridão da ignorância, pai e mãe. Ele seguiu Rama como uma sombra e era totalmente altruísta. Ele abandonou todos os confortos da vida real, voluntariamente apenas pela companhia de seu irmão. Ele foi um grande tyagi, um renunciante que pratica o desapego e o sacrifício pessoal. Eis um exemplo sem precedentes na história de uma alma nobre e devotada que viveu apenas para servir ao seu irmão. Lakshmana seguiu Sri Rama pelo longo período de 14 anos do exílio. Sri Rama também nutria um amor intenso por Lakshmana. Quando Lakshmana caiu inconsciente pela flecha fatal de Meghanada, o filho de Ravena, conhecido como Indrajit, o coração de Rama se partiu e ele chorou amargamente. Lakshmana era puro em pensamento, palavra e ação. Ele levou a vida de um brahmachari ideal durante os 14 anos do exílio. Ele nunca olhou para o rosto ou corpo de Sita. Seus olhos estavam sempre direcionados apenas para os pés de lótus dela. Quando Sugriva trouxe o manto e as joias de Sita, que ela deixou cair na terra enquanto era levada por Ravina, Rama as mostrou a Lakshmana e perguntou se ele as reconhecia. Lakshmana disse: "Eu não reconheço os braceletes ou brincos. Conheço apenas os ornamentos dos tornozelos, pois eu adorava apenas os pés dela." Veja como Lakshmana reverenciava Sita como uma mãe ou deusa. Meghanada, filho de Ravina, havia conquistado até Indra, o senhor dos deuses, e por isso era conhecido como Indrajit, o conquistador de Indra. Ele possuía a bênção de ser invencível para todos, exceto para aquele que pudesse se abster de todos os tipos de prazeres sensoriais por 14 anos completos. Ele era inconquistável, mas Lakshmana o destruiu pelo poder do Brahmacharya. Ó Lakshmana, ajude os sadakas, os aspirantes, ou praticantes espirituais, que realizam exercícios disciplinados para atingir a meta espiritual, neófitos que tateiam na escuridão da ignorância. Ensine-nos o segredo do sucesso, e ajude-nos a nos tornarmos celibatários convictos, até o fim de nossas vidas. O juramento de Bhishma por celibato vitalício. O pai de Bhishma era Santanu, governante de Hastinapura. Sua mãe era Gangadevi. Seu nome inicial era Devavrata. Ele era uma encarnação de um Vasu, uma das divindades elementares que representam aspectos da natureza e do cosmos. Um dia, Santanu encontrou uma bela donzela chamada Satyavati, filha do chefe dos pescadores, e quis se casar com ela. O chefe dos pescadores, Dasaraya, disse: "Estou disposto a dar minha filha em casamento, mas o filho nascido dela deve sucedê-lo no trono." Santanu não desejava fazer este juramento, porque seu valente e inteligente filho de Vavrata, a quem amava intensamente, teria que abandonar o trono. Mas o fogo do amor pela donzela o consumia.
ele ficou pálido e perdeu o interesse nos assuntos do Estado. Devavrata, percebendo a tristeza de seu pai, foi até Dasaraya e pleiteou em nome de seu pai. Devavrata diz: eu faço uma declaração solene agora de que o filho que nascer desta moça sucederá meu pai no trono. O chefe dos pescadores disse: eu aprecio seu caráter nobre, mas seus filhos podem expulsar os filhos de minha filha no futuro. Devavrata então rezou e disse resolutamente: a partir de hoje, levarei a vida de um estrito Naistika Brahmacharya, o voto de celibato perfeito e perpétuo mantido por toda a vida sem interrupção, até o fim da minha vida. Todas as mulheres do mundo são minhas mães. Se eu morrer sem filhos, ainda assim, alcançarei a morada da bem-aventurança eterna. Naquele momento, os seres celestiais e sábios derramaram flores sobre ele e disseram: este é verdadeiramente Bhishma, o terrível, ou aquele de juramento terrível. Os monarcas apreciaram o extraordinário espírito de autossacrifício e renúncia de Devavrata, e disseram: Devavrata é realmente Bhishma. Desde então Devavrata carregou o nome de Bhishma, o terrível. O rei Santanu ficou imensamente satisfeito com a nobre conduta de seu filho, e conferiu-lhe o Bum, uma bênção ou dádiva divina concedida por um ser superior, de morte à vontade. Ele disse: que os deuses protejam você. A morte nunca virá a você, enquanto você desejar viver. Que o alma, exaltada. Este exemplo nobre é sem precedentes na história do mundo. Ninguém, exceto Bhishma, na superfície desta terra fez um sacrifício tão grande, por causa do dever filial, em uma idade tão jovem. O dever filial e a piedade de Bhishma poderiam muito bem ser comparados aos do Senhor Jama. Bhishma era muito firme em seus princípios. Ele era absolutamente livre do menor vestígio de egoísmo. Ele era uma personificação da negação de si mesmo e do autossacrifício. Seu poder de resistência e paciência em todas as provações difíceis que encontrou foram maravilhosos e sem precedentes. Ele era inigualável em fortaleza e coragem. Todos os homens o honravam. Todos os chefes, Kshatriya, a casta de guerreiros, governantes e nobres encarregada da proteção da sociedade, prestavam-lhe homenagem. Ele era um poderoso yogi, aquele que pratica o yoga e busca a união com o divino através da disciplina, e Sage, um sábio vidente que possui sabedoria profunda e conhecimento espiritual. Ele estava acima da consciência corporal. Ele repousava em seu próprio Satchitananda Swarupa, a verdadeira natureza essencial de existência, consciência e bem-aventurança absolutas. Essa é a razão pela qual ele era pacífico e sereno, embora estivesse perfurado por flechas afiadas em todo o corpo. Deitado no leito de flechas afiadas, que era macio como um leito de flores para ele. Ele deu discursos maravilhosos sobre assuntos políticos, filosóficos, religiosos, sociais e morais para Yudhishthira, o mais velho dos príncipes Pandavas e símbolo da retidão e do Dharma. Você já ouviu falar de alguém, exceto Bhishma, no nome da história do mundo, que foi capaz de dar discursos elevados e sublimes em seu leito de morte? Bhishma deu sua vida pelos outros, ele viveu para servir e elevar os outros. A vida nobre levada pelo espirituoso Bhishma, de poderosa força de vontade, ainda inspira as virtudes puras naqueles que estudam seus discursos no Shantiparva, o livro da paz, seção do Mahabharata que trata da filosofia, deveres e libertação. Bhishma morreu há muito tempo, mas sua voz no Shantiparva e sua vida ideal e exaltada despertam as pessoas adormecidas para a ação, retidão, dever e inquiry, o processo de investigação espiritual ou vichara sobre a verdade do ser, rigoroso tapas, o esforço austero e disciplinado que gera calor espiritual para a purificação e meditação até hoje. Glória a Bhishma Kurra, vida exemplar, de Brahmacharya, conduta de pureza, celibato e autocontrole. Inspira nossos corações ainda hoje e eleva nossas mentes a alturas magnânimas de glória e esplendor divinos. 1º de agosto de 1941, doce ser, sem o perfeito Brahmacharya, você não pode ter progresso espiritual substancial. Não há meia medida no caminho espiritual. Controle o corpo primeiro. Depois purifique seus pensamentos através de oração, japa, a repetição meditativa de um mantra ou nome divino. Curtam o canto devocional e musical de nomes e glórias de Deus, Vichara, a investigação analítica e discernimento entre o real e o irreal,
e meditação. Faça uma firme resolução. Eu serei um perfeito brahmachari, praticante do celibato e da pureza, a partir de hoje. Que o Senhor lhe dê força espiritual para resistir à tentação e matar a luxúria. Um Tat Sat, um mantra solene que afirma que isso é a verdade única ou a realidade absoluta. Shivananda. Introdução. Este mundo nada mais é do que sexo e ego. O ego é a coisa principal, é a base. O sexo está pendurado no ego. Se o ego é destruído por vichara ou investigação de quem sou eu, a ideia de sexo foge por si mesma. O homem, mestre de seu destino, perdeu sua glória divina e tornou-se um escravo, uma ferramenta nas mãos do sexo e do ego por conta da ignorância. Sexo e ego são produtos de avidya, a ignorância espiritual que encobre a verdadeira natureza da realidade, onisciência. O amanhecer do conhecimento do ser aniquila esses dois inimigos do Watchman, o ser verdadeiro, imortal e eterno que reside no coração de todos. Os dois salteadores que estão saqueando o pequeno e falso diva, a alma individual limitada e sujeita ao ciclo de nascimentos e mortes, ignorante e indefeso, o eu ilusório. É apenas nos anos recentes que a atenção científica foi levada a tratar do assunto da natureza e evolução do impulso sexual no homem. Psicólogos e estudantes clínicos fizeram uma investigação cuidadosa sobre os fenômenos da vida sexual normal e anormal entre as populações civilizadas dos dias atuais. A estreita conexão do assunto do sexo com a religião, tanto na evolução societal quanto na psicologia individual, torna o estudo da castidade um capítulo extremamente importante na sociologia passada e futura da raça. A sensualidade é inconsistente com a sabedoria e a santidade. O grande negócio da vida é evitar a impureza. Mesmo entre os elétrons, existem elétrons solteiros e elétrons casados. Elétrons casados se manifestam em pares. Elétrons solteiros, eles existem isoladamente. São apenas esses elétrons solteiros que criam força magnética elétrica. O poder do bromatária é visto até mesmo nos elétrons também. Amigo, você aprenderá algumas lições com esses elétrons? Você, por favor, praticará brahmacharya e desenvolverá poder e força espiritual? A natureza é sua melhor professora e guia espiritual. A prática do celibato não é acompanhada de qualquer perigo ou qualquer doença, ou quaisquer resultados indesejáveis, tais como os vários tipos de complexos que são erroneamente atribuídos pelos psicólogos ocidentais. Eles não têm conhecimento prático do assunto em questão. Eles têm uma imaginação errada e mal fundamentada de que a energia sexual não satisfeita assume as várias formas de complexos disfarçados, tais como fobia de toque, devido a alguma outra causa. É um estado mórbido da mente devido a ciúme excessivo, ódio, raiva, preocupação e depressão provocados por várias causas. Pelo contrário, mesmo um pouco de autorrestrição, um pouco de prática de continência, é um revigorante ideal, dá força interior e paz de espírito, invigora a mente e os nervos. Ajuda a conservar a energia física e mental, aumenta a memória, a força de vontade e o poder cerebral. Concede tremenda força, vigor e vitalidade. Renova o sistema ou constituição, reconstrói as células e tecidos, energiza a digestão e dá poder para enfrentar as dificuldades na batalha diária da vida. Um celibatário perfeito pode mover o mundo, pode parar a onda do oceano como Jesus, pode explodir montanhas, pode comandar a natureza e os 5 elementos como Janana Devi, o santo e mestre yogi, que alcançou a perfeição jovem. Não há nada nos 3 mundos que não possa ser alcançado por ele. Todos os siddhis, poderes psíquicos e perfeições espirituais extraordinárias. E Ridis, poderes de prosperidade, sucesso material e espiritual rolam sob seus pés. Os Varnashrama Dharmas, o sistema de deveres sociais, estágios da vida que visa o equilíbrio social e a evolução espiritual, estão particularmente extintos agora. Todo mundo é um Vishaí, uma pessoa apegada aos objetos sensoriais e prazeres do mundo, ou mundano com ganância por acumulação de riqueza por qualquer meio, pedindo emprestado ou roubando. Quase todos são Brahmins, Kshatriyas, Baniyas e Vaishyas, os membros das diferentes classes sociais. Mas não há um real Brahmin, um membro da classe sacerdotal e intelectual dedicado ao conhecimento, ou Kshatriya nestes dias. Eles querem dinheiro de qualquer maneira possível. Eles não tentam praticar os dharmas, os deveres morais e espirituais prescritos para sua ordem.
de sua ordem de vida. Esta é a causa fundamental para a queda do homem. Se o chefe de família cumpre estritamente os deveres de seu estágio de vida, se ele é um ideal griaste, o chefe de família que vive de acordo com os princípios espirituais, não há necessidade de tomar sannyasa, a renúncia formal e abandono da vida mundana. O inchaço no número de sannyasins, os renunciantes que vivem desapego no momento atual, é devido ao fracasso dos chefes de família no cumprimento de seus deveres. A vida de um chefe de família ideal é tão difícil e rígida quanto a do ideal sannyasin. Para Vitimarga, o caminho da vida ativa no mundo seguindo o dever e a religião, ou o caminho do Karma Yoga, o yoga da ação altruísta e do serviço sem apego aos frutos, é tão difícil e rígido quanto o Ujjinivriti Yoga, o caminho da renúncia, introspecção e cessação da atividade mundana, ou o caminho da renúncia. Não há muita diferença de sexo entre um macho e uma fêmea, quando são jovens. Quando atingem a puberdade, há uma mudança drástica. Sentimentos, gestos, porte físico, fala, olhar, movimentos, voz, qualidades e comportamento mudam completamente. Embora uma senhora pareça ser gentil e suave, ela se torna rude, áspera e distintamente masculina quando fica com raiva. A graça feminina desaparece quando ela está sob influência de ira, indignação, fúria e ressentimento. Você já viu uma mulher lutando nas ruas? As mulheres são mais ciumentas que os homens. Elas têm mais morra, o apego ilusório, infatuação ou cegueira mental e paixão também. As mulheres têm mais poder de resistência. Elas são mais emocionais. Os machos são mais racionais. Embora as fêmeas tenham mais paixão, ainda assim têm mais poder de restrição que os machos. Depois de seduzir, elas ficam quietas. O real culpado é o homem apenas. Ele é agressivo. É ele quem prova o fruto proibido primeiro. Fruto proibido é realmente o conhecimento do bem e do mal e do certo e errado. As mulheres podem ter darshan, a visão sagrada ou experiência direta da presença divina de Deus facilmente se apenas voltarem suas mentes para o caminho espiritual, pois o elemento do amor é predominante nelas. Shuddhya, Bhavau, sentimento ou atitude de devoção pura, santa e imaculada, é mais desenvolvido nelas. Assim como um rei não é rei sem tesouro, súditos e um exército, como uma flor não é flor sem fragrância. Como um rio não é rio sem água, assim também um homem não é homem sem brahmacharya. Fome, paixão, medo e sono são comuns ao homem e ao animal. O que diferencia o homem do animal é jnana, o conhecimento transcendental ou sabedoria espiritual, e vichara. Tudo isso pode ser assegurado apenas pela preservação do virya, a energia vital, fluido seminal ou essência da vitalidade. Se um homem não possui essas qualificações, ele deve realmente ser considerado como um verdadeiro animal apenas. Mesmo os animais têm mais autocontrole que os homens. É apenas o chamado homem que se degradou muito na indulgência. Aquele homem em quem a ideia de sexo está profundamente enraizada nunca poderá sequer sonhar em entender Vedanta, o sistema filosófico que trata da unidade entre a alma e o absoluto, ou realizar Brahman, a realidade suprema, absoluta e impessoal, mesmo após 100 nascimentos. Real cultura é o estabelecimento do perfeito brahmacharya físico e mental. Real cultura é a realização da identidade da alma individual com a alma suprema através da experiência direta. Para um homem apaixonado de mente mundana, o termo autorrealização, Deus, ser, vairagya, o desapego, desapaixonamento ou renúncia aos prazeres sensoriais. Renúncia, morte e cemitério são muito revoltantes e aterrorizantes porque ele está pegado a objetos. Os termos cantar, dançar, conversas sobre mulheres são muito agradáveis. A atração por objetos desaparecerá gradualmente se alguém começar a pensar seriamente na natureza irreal do mundo. As pessoas são queimadas pelo fogo da luxúria. Todas as medidas que são calculadas para erradicar esta doença terrível devem ser tratadas detalhadamente. Todas as pessoas devem estar plenamente familiarizadas com os diferentes métodos que as ajudarão a erradicar o inimigo terrível. A luxúria, se elas falham um método, podem recorrer a outro. A luxúria é um instinto brutal em homens não regenerados. Alguém deveria se envergonhar de repetir repetidamente os atos sensuais, quando está plenamente consciente de que o objetivo da vida é a autorrealização através do alcance da pureza e da prática da meditação constante. Um objetor pode dizer que esses tópicos não devem ser tratados abertamente e que deveriam ser falados secretamente. Isso está errado.
Qual é o uso de esconder as coisas? Esconder é um pecado. Através do Brahmacharya, supere as misérias da vida mundana e alcance saúde, força, paz de espírito, resistência, cavalheirismo, progresso material, avanço psíquico, cérebro claro, força de vontade gigantesca, compreensão audaciosa, memória retentiva, energia abundante, poder para enfrentar as dificuldades na batalha diária da vida e a imortalidade. Aquele que possui controle perfeito sobre a energia sexual atinge poderes inalcançáveis por qualquer outro meio. As pessoas falam de Brahmacharya, a conduta de pureza, celibato e autocontrole, mas homens práticos são raros de fato. Uma vida de continência é realmente cercada de dificuldades. Mas o caminho torne-se suave para um homem de determinação de ferro, paciência e perseverança. Queremos homens práticos reais no campo, que sejam brahmacharis, praticantes do celibato e da autodisciplina, práticos que possam impressionar as pessoas por seu físico forte, vidas ideais, caráter nobre e força espiritual. Meras conversas inúteis não servem para nada. Já tivemos faladores inúteis o suficiente no campo das plataformas. Que alguns homens práticos se apresentem e liderem os jovens por suas vidas exemplares e aura espiritual. Deixe-me lembrá-lo mais uma vez. O exemplo é melhor que o preceito. A vida média da humanidade chegou a 40 anos, contra 100 anos. Todo aquele que deseja o bem do país deve refletir sobre este estado de coisas vergonhoso e desastroso e aplicar os remédios adequados a tempo. O bem-estar futuro do país repousa inteiramente nos jovens. É dever dos sannyasins, os renunciantes que abandonaram a vida mundana em busca da liberação, santos, professores universitários e pais reintroduzirem a vida de celibato. Tu és muito querido para mim, ó Krishna, porque estás trilhando o caminho da verdade. Estás lutando sinceramente. Estás trilhando o caminho da autorrealização também. Por isso, dei este conselho a você. Tu és Naito Shuddha Buddhi Mukta Atman, o ser que é eternamente puro, iluminado e livre. Ó doce e querido Ananda. Sinta isso. Afirme isso. Reivindique este direito de nascença em meio a outros trabalhos multifacetados. Isto é melhor do que a vida em cavernas. Este é o Yoga, o sistema de disciplinas físicas, mentais e espirituais que visa a união com o absoluto, dinâmico e integral de Seva, o serviço altruísta realizado como uma oferenda ao divino. Este foi o Yoga de Sankara e de Buda também. Meus queridos irmãos, lembrem-se de que vocês não são este corpo perecível de carne e ossos. Vocês são o Atman, a alma individual ou o ser verdadeiro e eterno Satchitananda. A natureza da existência, consciência e bem-aventurança absolutas, imortal e onipresente. Tu és o Atman,